Olá, quarto ano, tudo bem aí? Hoje nós vamos continuar o estudo dos impostos municipais, encerrando, aliás, esse capítulo. Já vimos o IPTU e o ITBI. Falando um pouquinho, na aula a gente se estende mais, um pouquinho sobre o ISS. Na verdade, o nome completo do ISS é ISSQN, porque a Constituição chama de Imposto sobre Serviço de qualquer natureza, né? Ou sobre serviços de quaisquer natureza, o que é mentira, mas na verdade a gente usa a expressão ISS e é assim que ele é conhecido. Ele é previsto no artigo 156, que é aquele artigo dos impostos municipais, inciso 3. Ele é o terceiro na ordem de enunciação da Constituição. Há pouquíssima norma na Constituição sobre ISS, basicamente só há mesmo a menção a essa competência. O grosso do ISS é regulamentado por uma lei complementar nacional, que é aquilo que eu venho falando para vocês. Mesmo que o tributo seja municipal, a Constituição impõe que a regulamentação básica do tributo, definição do fato gerador, seja feita sempre através de uma norma complementar infraconstitucional. Essa lei complementar é a Lei Complementar número 116 de 2003. Então é uma lei de natureza complementar, de âmbito nacional, a qual os municípios, na sua atribuição de legislar ordinariamente, portanto de instituir o imposto, têm que respeitar os termos básicos relativos a fato gerador, sujeito passivo, limites de alíquota, âmbito de incidência. Então, a atuação dos municípios é limitada pela incidência dessa lei de caráter nacional. Essa lei, inclusive, tem um problema sério, está sendo discutido muito em juízo, porque ela retira dos municípios o poder de darem isenções municipais de ISS, tentando prevenir uma certa guerra fiscal que acontecia muito, de uma empresa de uma cidade vizinha ir para outra apenas porque lá está menos e a outra diminui, ela vai para lá, a outra diminui e fica uma guerra. Então, até isso se retirou dos municípios a possibilidade de estabelecer determinadas isenções. Então, no plano normativo, nós temos uma regra constitucional no 156, inciso 3, uma norma nacional complementar, que é a Lei Complementar 116. Há primeiro uma coisa importante para dizer para vocês. Por isso que eu falei que não eram sobre quaisquer natureza, né? Serviço que eu brinquei, não é verdade. Porque a tributação dos serviços no Brasil é dividida entre dois impostos. Esse, o ISS, e o ICM, em 88, ele incorporou alguns serviços a ponto de ganhar um S, né? Hoje o nome do imposto é ICMS. O que aconteceu? Em 88, a Constituição levou para o Estado, para a competência dos estados, a competência para instituir impostos sobre os serviços de transporte de pessoas ou cargas intermunicipal e interestadual, portanto, os serviços de comunicação. Então nós tivemos, a partir desse instante em que a Constituição fez essa escolha, uma divisão das incidências dos impostos. O ISS ficou com todos os serviços, menos aqueles que são direcionados ao ICMS, que são os serviços de transporte intermunicipal e os serviços de comunicação, net, telefonia, essas coisas todas. Então, não são quaisquer serviços, justamente porque há a exclusão desses outros serviços que incidem, portanto, sobre o ICMS. Que é, então, gente, um misto, né? O ICMS é um imposto de circulação de mercadorias, mas também de prestação de serviços, que são esses dois serviços de comunicação e de transporte. Os demais serviços estão, em regra, sujeitos ao ISS. Por que em regra? Porque esta lei complementar, número 116, ela tem uma lista anexa. Portanto, tem a lei pequenininha e depois um monte de páginas que é a lista de serviços. Nós só poderemos tributar os serviços pelo ISS se eles estiverem catalogados nesta lista. Então, a atividade tributante dos municípios também é limitada pela existência desta lista. De modo que os serviços a serem atingidos pela tributação municipal do ISS fica vinculada a estarem esses serviços nesta lista complementar, de modo que os municípios não podem se arvorar a colocar na lista serviços não catalogados, porque eles não têm essa atribuição, ok?